a lei, a sua disposição com a obra de Deus é a mesma de quando você começou? Ou você está contaminado pelo vírus da indisposição? Irmão, a palavra de Deus é clara, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós somos tabernáculo, ou seja, habita dentro de nós. Então, se nós prejudicamos nosso corpo com vício, com prostituição, com coisas incorretas, irmão, nós somos destruídos, porque a palavra de Deus é clara. Querido, quem não obedece, padece. Diga aí para o seu vizinho na sua casa. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, Deus os abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, é com muita alegria nós estamos aqui na casa do Senhor, na casa do Papai. Amém? Eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 21. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possua, como Deus te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha, e vieram até o vale de Escol, e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, aleluia. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, e não os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como homem leva seu filho por todo o caminho que andaste, até chegastes a este lugar. Diga glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esta aqui é a tua palavra. Nós te louvamos, glorificamos o teu nome, reconhecemos que tu és o Deus das nossas vidas, que nós não temos outro Deus além do Senhor em nós. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nesta noite venha ao falar os corações, que cada vida, cada família que está aqui, meu Deus, a assistir essa ministração, a ouvir essa ministração, meu Deus, possa ser tocado pelo poder do teu Santo Espírito, que não seja por eu muito falar, mas seja pela unção que existe na tua própria palavra, e que essas pessoas ao final dessa transmissão não sejam as mesmas pessoas, mas sejam edificadas em nome de Jesus, pois é assim que nós te oramos e que assim nós te agradecemos, para a glória, para a honra e louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, de vez em quando nós escutamos falar sobre algum tipo de virose, sobre vírus. Houveram algumas, na história da humanidade, o cometimento de algumas pestes através de virose. E a última virose, a virose que nós vivemos no momento, o vírus que nós vivemos no momento, é o vírus que nós está tanto falado, do coronavírus, da Covid-19, que aliás ontem
já se notificava mais de 100 mil casos confirmados aqui no nosso querido Brasil. Outros tanto, além de contaminados, chegaram até a falecer, tantas mortes já ocorreram no Brasil. Mas nós nos entristecemos de uma forma total, porque sabemos também que a mesma estatística está mostrando que mais de 1 milhão de casos já têm sido pessoas recuperadas. Então, as palavras mais ouvidas nos últimos tempos, pelo menos desde o dia 13 de março de 2020, para mim e para você aqui no Brasil e no mundo, são as palavras coronavírus, Covid-19, pandemia, quarentena. Então, essas palavras são palavras que contaminaram a humanidade. E isto por causa de um vírus. E vírus, irmãos, vírus eles são seres muito pequenininhos, são seres microscópicos, mas que causam grandes danos, e muitas vezes danos letais, como nós conhecemos pessoas que já perderam as suas vidas. Então, irmãos, nós precisamos, e eu faço isso todo dia, e quando eu cumprimento a igreja pelo WhatsApp, eu faço disso, nós precisamos fazer aquela oração de Jabez, que está lá em 1 de Crônicas 4, quando Jabez diz: Senhor, me abençoa, Senhor, amplia a minha visão, alarga minhas fronteiras, me protege, me livra de todo o mal. Eu tenho orado assim diariamente, irmão, por sua vida, Senhor, livra a tua igreja de todo o mal. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, o Senhor, a palavra de Deus nos mostra que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Deus tem muita coisa boa para nós, irmãos. Deus tem muita coisa tremenda para nos dar, e é uma pena que muitas pessoas, estejam sendo abatidas por um vírus e estão perdendo esta possibilidade, não, estão perdendo a oportunidade que Deus tem de lhe dar tantas coisas bacanas, de tantas conquistas na sua vida, de dar tanto prazer na vida. Deus, irmãos, Ele tem preparado para nós algo de melhor, sobretudo para nós, os seus filhos, porque a sua palavra diz que Deus, Ele está de costas para aqueles que não querem, de braços cruzados. Mas o mesmo salmista diz que as mãos do Senhor, elas vagueiam sobre a face, aliás, os olhos do Senhor vagueiam sobre a face da terra, e ela paira sobre a vida dos seus filhos. Sabe para quê, irmão? Para nos abençoar. A sua palavra também diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, o que Deus tem para nós, e abundantemente mais, segundo o escritor diz, abundantemente mais do que nós possamos pedir e do que nós possamos pensar, irmãos. Então Deus tem grandes planos para a minha vida e para mim e para você. Deus tem preparado coisas maravilhosas para mim e para você, irmão, como cristão, como pai de família, como mãe de família, como filhos, como cidadãos, como jovens, como simples pessoas na terra. Humano, Deus tem grandes coisas para nós, mas um tal de um vírus tem destruído isso. E aí, irmão, eu estou trazendo uma analogia, eu estou parafraseando nessa ministração de hoje, o vírus que matam a sua fé, os vírus que matam a sua fé, porque os vírus, eles não só nos matam fisicamente, eles não só nos destroem, mas os vírus também destroem a nossa fé. E por isso, querido, eu trago a você aqui que o entendimento que todo vírus que causa uma virose, que é a doença, toda virose ela precisa ser tratada. E se esse vírus ele não for eliminado, destruído, a minha vida e a sua vida é que passa a ser eliminada. Isso é terrível, irmão, isso é trágico. Nós estamos vivendo essa tragédia da humanidade, porque vidas têm sido destruídas. E eu vou trazer uma analogia sobre essa questão da destruição de vírus na minha vida e na sua vida. Irmãos, tem morrido
tem perdido a vida, crente, não crente, rico, pobre, preto, branco. Esse vírus, ele não tem distinção, ele não faz acepção de pessoas. Mesmo assim, são os vírus que nos matam, que mata a nossa fé. Você sabia que há uma verdadeira virose que pode matar a sua fé, meu irmão? Durante esse período de pandemia, muitas pessoas não estão morrendo do Covid, não estão morrendo por causa do vírus fisicamente, mas já morreram na fé. Muitas pessoas durante esse período de pandemia, elas podem até não ter morrido, mas elas estão na UTI da sua fé. Muitas pessoas que não morreram, não estão na UTI da fé, mas já estão contaminadas, e estão transmitindo. Pior, irmãos, é que estão transmitindo essa frieza, essa virose, essa frieza espiritual para outras pessoas. Talvez outras pessoas não estejam na UTI, não estejam contaminadas, mas tem gente, irmãos, que já foi contaminada pelo vírus, que destrói a sua fé, e que ainda está assintomático. O cara está morrendo e nem sabe que já morreu. Ei, a palavra do Senhor diz, é melhor que você seja frio, porque morno o Senhor vai te vomitar. É isso que eu quero falar para você nessa noite, sobre os vírus que matam a nossa fé. É verdade, irmãos. Existem vírus na nossa fé que nos destroem. Para você conquistar o melhor de Deus, irmão, ei, meu santo, ei, minha santa, vai compartilhando aí, por favor, que eu sei que muita gente está precisando ouvir esta palavra. Para você conquistar o melhor de Deus para a sua vida, você precisa eliminar, você precisa destruir alguns vírus que está destruindo a sua fé. E segundo o texto de Deuteronômio, capítulo 1, gente, esse livro Deuteronômio, ele encerra a Torá, que é o livro do povo judeu. Esse livro, ele faz uma compilação das determinações de Deus para o seu povo. E neste capítulo 1, eu tirei algumas lições, alguns vírus que tomam conta das pessoas e que destroem a sua fé. E o primeiro vírus que você tem que destruir na sua fé, não tem uma ordem, mas eu estou colocando aqui, o primeiro vírus que você precisa destruir, que está destruindo a sua fé, porque se você não o eliminá-lo, ele vai eliminar a sua fé, ele vai destruir, assim como a Covid-19, se o mundo não conseguir eliminá-lo, ele vai continuar eliminando vidas, ceifando muitas vidas. E se você não eliminar esse vírus que eu vou lhe dizer, ele vai ceifar a sua vida espiritual. Na parte A do versículo 26, está escrito assim: porém vós não quisestes subir. O primeiro vírus que eu e você temos que destruir da nossa vida, irmão, é o vírus da indisposição, é o vírus da preguiça espiritual. E esse vírus é um vírus terrível. Aqui na primeira parte do 26, do capítulo 20, aliás, do versículo 26, Moisés diz que eles disseram assim: eles não quiseram entrar na terra, eles não quiseram tomar posse da terra. Ei, meu santo, você quer ou não quer ir para o céu, meu santo? Você quer ou não quer viver a vida de vitória que o Senhor prometeu para mim e para você? Você quer ou não quer viver, como diz a Bíblia, como aqui no texto de Êxodo fala que eles iam alcançar, aqui no Deuteronômio traz essa lembrança aí, de que eles iam viver numa terra que mana leite e mel. Você quer ou não quer viver uma vida de paz, de tranquilidade, de alegria, de prosperidade, de contentamento? Decida se você quer ou não quer, irmão. Algumas pessoas têm se deixado ser contaminadas pelo vírus da indisposição, da preguiça, da fé, e isso tem causado essa falta de vontade, essa falta de disposição, a falta de vontade como esse povo aqui estava com eles, sabe, irmão, contaminando. Meu irmão, se levante.
Eu estou falando para você se levantar espiritualmente. E por causa disso, diz a narrativa, eles não quiseram tomar posse da terra. Ei, por causa desse vírus preguiça espiritual, por causa desse vírus indisposição espiritual, você não está mais querendo, você perdeu o amor pela casa de Deus, você perdeu o amor pelos irmãos, você está frio espiritual, e olhe lá se você não está na UTI, e olhe lá se você não já morreu. Vírus da indisposição, irmão. Isso é muito sério. Irmão, talvez, será se não é essa a razão pela qual você ainda não conquistou o melhor de Deus na sua vida, desde quando você se converteu? Porque você não se firmou em Deus. Uma hora está no mundo, outra hora está na igreja, uma hora está no mundo, outra hora está orando, outra hora está no mundo, outra hora... Meu irmão, se firma, tenha plena disposição. Olha, o apóstolo Paulo diz, olha, eu não sei, Filipenses 5,13, 4,13, ele diz assim, olha, eu não sei das coisas do passado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, para o plano da soberana vocação de Cristo Jesus, aleluia. Irmão, tenha disposição de seguir em frente, não desista, persevera. Ei, querido, o principal ferramenta, não, meu Deus, aquilo que mais justifica a vitória dos vitoriosos, sabe o que é? A disciplina. Quem é vitorioso não desiste por qualquer coisa. Ei, você está negligenciando a obra de Deus na sua vida, por quê? O que é que tem sido tão bom na sua vida, que você tem negligenciado essa vida que Deus tem lhe dado aqui, e não só aqui, como o escritor de Hebreus diz, muito mais dos céus. Ô meu santo, eu não encontro nada na palavra de Deus que não diga que o que Deus tem para nós é o que não presta, não. O que Deus tem para nós é sempre no superlativo absoluto sintético, é sempre no exponencial. O que Deus tem para nós é abundantemente mais, irmão. Abundante já é demais, e abundantemente mais do que nós possamos pedir, do que nós possamos pensar. Ei, meu irmão, se a bicicleta que você pedala, olha, eu estou falando uma coisa para você, se a bicicleta que você pedala para você buscar a Deus, ela quebrou, irmão, vá a pé, se esforce. O que é que eu quero dizer? Se o que motiva você não está dando certo, então se levante, levanta a cabeça. Deixe de culpar a esposa. Estou falando para você mesmo. Deixe de culpar sua esposa, deixe de culpar seus filhos. Ei, mulher, deixa de culpar teu marido, deixa de culpar teus filhos. Ei, menino, deixa de culpar teus pais. Ei, jovem, deixa de culpar teus pais. Aí é meu pai, aí é minha mãe, aí é meu marido. Converter, meu santo. Irmão, o que lhe falta é disposição. Você está contaminado por um vírus chamado preguiça espiritual. Ei, deixa eu lhe lembrar uma coisa. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. Desculpa a sinceridade, irmão, mas tem um monte de crente doente. Aí vem, mas pastor, irmão, seu menorou, pelo menos isso. Pelo menos orou. Não, estou sem força. Pois ore, irmão. Quem ora não é você, não, é o Espírito Santo. Aí vem culpar o bicho do cramunhão do Satanás. Muita coisa o diabo faz porque você deixa. Irmão, se faltar disposição em você, vai faltar conquista. Ninguém conquista com indisposição, irmão. Eu lembro de novo agora aqui, no livro de Josué, quando Caleb vai pedir as terras a Josué, ele disse: Caleb, cara, já faz 45 anos que o Senhor, que ele está falando desse momento aqui, dos espias, 45 anos que o Senhor nos levou para aquele lugar lá, do Vale de Escol, eu, você e mais 11, e mais 10 homens, 10 trouxeram notícia ruim, nós 2 trouxemos notícia boa, e nos foi prometido uma terra que manda leite e mel. Agora eu quero minha hora. Ele diz assim: José, deixa eu te falar uma coisa, pois eu quero lhe dizer, já faz 45 anos, eu estou com 85 anos, pois eu estou tão forte para entrar numa guerra como para sair dela. Ei, a sua disposição com a obra de Deus é a mesma de quando você começou? Ou você está contaminado pelo vírus da indisposição? Ele vai te matar. Ele é letal, irmão, e vírus da indisposição em qualquer área, até na nossa vida física, material.
Salomão, no livro de Provérbios, fala muito: ô preguiçoso, vai ter com a formiga. Olha a moral, irmão. Comparando o preguiçoso com a formiga. Aquele que só assobia, acha que vai. Não vai, chamando o vento. É para você mesmo, meu irmão, que Jesus está falando nessa noite. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem um trato com você. Você sabe qual é o outro vírus que está aqui na palavra de Deus, que destrói a tua fé, destrói o teu caminhar com o Senhor? Está no mesmo versículo 26, já é na parte B. Se na parte A tem um versículo, tem um vírus da indisposição, na parte B tem um vírus da rebeldia. No 26B ele diz assim: mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Aqui no 26 da parte B, Moisés diz assim, que eles foram rebeldes, eles foram desobedientes a Deus. Fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Ei, irmão, misericórdia. Quantos de nós nesse momento de pandemia tem sido rebelde às ordens de Deus? Você só é rebelde àquilo que você já sabe. Não tem como você se rebelar contra aquilo que você não sabe. E você sabe o que Deus tem falado para você e você não tem cumprido. Rebeldia é desobediência. E talvez essa possa até ser a única explicação pela qual, eu não vou dizer algumas pessoas, pela qual você não tem conseguido, não tem sido abençoado, ou não tem gozado plenamente das bênçãos de Deus. Ela vem e você perde, porque você tem sido rebelde. Você só obedece a hora que quer, você só obedece quando quer. Não, irmão, a palavra de Deus ela é completa para nós. Tem um tal do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio também é para obedecer, que é o famoso alfabeto de Deus: obedecer. Não existe vitória, irmão, não existe conquista para desobediência. Se tivesse uma escala de pecado, é o principal pecado, é o maior pecado, é a desobediência. E rebelião é o pior, porque representa o que Satanás fez nos céus. Querido, quem não obedece, padece. Diga aí para o seu vizinho na sua casa: Ariel, quem não desobedece, quem não obedece, padece. Diga aí, ei mulher, se não obedecer, padece. Diga aí, ei marido, se não obedecer, padece. Diga aí para os seus filhos: se não obedecer, padece. Quem não obedece, padece. Irmão, hoje na igreja nós precisamos resgatar o ensino da obediência. As igrejas estão só pregando, eu não reprovo, mas eu também não sou tão a favor não, eu não faço crítica velada, só falar de prosperidade, de vida boa, e não, irmão, tem que falar de Bíblia, de ensinamento, de doutrina. E a igreja tem se ressentido disso. Você quer ver uma prova? Vamos começar pela comunidade cristã 20. O que é que nós temos estudado desde o dia 16 de setembro de 2019? O que é que nós temos tentado aplicar aqui na igreja desde 16 de setembro de 2019? Estamos tentando aplicar Mateus 28, 18. Portanto, vão, prega o evangelho a toda criatura. Aí sabe o que é que ele diz? Ensinando-os a obedecer. Eu aproveito e lhe convido, meu irmão. Quando está pertinho de nós voltarmos, eu creio sim, que isso aqui não é para sempre, tudo passa, e essa pandemia, essa enfermidade está passando, essa peste está passando. Quando você voltar, corra aos pés do Senhor, se apresente aqui na liderança e diz: pastor, eu quero fazer a escola de líderes, eu quero fazer o Descubra, que é o Descubra Minha Nova Vida em Cristo, eu quero fazer o Lidere 1, quero fazer o Lidere 2, quero fazer o Lidere 3, eu quero liderar uma célula, eu quero ser útil no reino de Deus, eu não quero ser rebelde à sua palavra. Quando ele diz vá, ele diz: por favor, vocês podem ir? Por gentileza, vocês podem? Não, ele diz: vão e prega o evangelho, e ensine tudo que eu ensinei a vocês. Ei, meu santo, a Bíblia diz, está claro para nós aqui, que nós devemos andar conforme o que nós já alcançamos do Senhor. Eu sei que você já alcançou muito de Deus. Quantas pregações, quantos ensinos, e você não está multiplicando isso. Rebeldia. As igrejas estão,
Nós mudamos um pouco aqui. Acho que mudamos foi demais. Mas graças a Deus mudamos para melhor. E eu não estou fazendo nenhuma crítica, já. As igrejas a vida inteira, eu sou batista, é assim, é ensinando a escola bíblica, é ensinando geografia bíblica, é ensinando tudo. Ensinando que a Bíblia tem lá seus 66 livros, ensinando sobre Melquisedeque, todo mundo endoida quando se fala de Melquisedeque, é ensinando sobre a pessoa do maior versículo da Bíblia, do menor versículo da Bíblia, né? O maior que está lá em Esté, acho que é Esté 6:9, o menor versículo da Bíblia. Fala de Matusalém, que é o homem que mais viveu na terra, 969 anos, quase 1000 anos. Ei, meu irmão, mas isso não é obedecer. Quantas pessoas são cheias do conhecimento da palavra de Deus, mas não a pratica, não obedece, porque a palavra de Deus é clara, que a palavra por si só, ela é morta. O que vivifica é o Espírito. E sabe quando é que você vai ter o Espírito de Deus? Quando você obedecer. E muita gente é cheio de palavra de Deus, mas são crentes que não aprenderam a obedecer. E sabe qual é a consequência disso aí, meu irmão? É uma população de crente que não cresce, incha. Então esse vírus chamado rebeldia, ele está destruindo a sua vida. Igreja, eu quero lhe dizer uma coisa: existem alguns princípios na palavra de Deus que nós não temos que obedecer, não, nós devemos obedecer. Deixa eu ilustrar alguns aqui para você. Hoje é o dia dos pais. Hoje é o dia dos pais. No livro de Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala para as famílias. E o ensino que o apóstolo Paulo coloca ali é o que ele aprendeu do que a Torá, ou seja, lá no Êxodo, no Êxodo 20 ainda, quando vai se dar os 10 mandamentos, o decálogo, há um mandamento tremendo lá. O Senhor mandando Moisés a falar para a nação, dizendo: ensina ao povo a honrar a pai e a mãe, porque sendo assim, eu vou acrescentar longevidade de vida e prosperidade na terra. Aí vem o apóstolo Paulo e ensina esse princípio de honrar o pai e de honrar a mãe, E se nós não honramos nossos pais, não honramos nossa mãe ou nosso pai, irmão, nós temos tempo de vida reduzido na terra. Porque Deus não mente, irmão. É o Senhor que está falando, não é o apóstolo Paulo, é o Senhor que está falando isso. Que quando nós honramos o pai e a mãe, nós temos honra, nós temos dupla honra, nós temos vida acrescentada na terra, nós temos longevidade de vida e prosperidade financeira, material na terra. Isso é um princípio. Um princípio que a rebeldia, o vírus da rebeldia, faz com que você não cumpra. E ele está ali destruindo. Sabe qual é outro princípio que as pessoas se mexem na cadeira? O princípio de dizimar. Eu sou um apologista do dízimo, sabe, irmãos? Por experiência própria, pelo que eu vivo, que eu vivi sempre na minha vida. Eu tenho um entendimento pela palavra de Deus, porque está aqui. Se você discutir, se você achar outra palavra, aqui está escrito em várias partes, mas na tão conhecida Malaquias 3:10. O Senhor está dizendo: gente, por favor, tragam os dízimos para minha casa. Não, ele está dizendo: tragam, é a ordem logo, traga os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do meu pai. Quando eu e você deixamos de dizimar, irmãos, ou quando não dizimamos, o pior é o que deixa, né? Mas nosso Deus é amoroso. Quando nós não dizimamos ou deixamos de dizimar, nós abrimos as portas da maldição da nossa vida, porque está na palavra. Não adianta você discutir doutrina, irmão. É Bíblia, é textual isso, é literal, melhor falando. E a Bíblia diz: e fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida.
Então você quer abrir mão da sua prosperidade? Então, material, então é problema seu. Sabe outro princípio que as pessoas, por rebeldia, causada pelo vírus da rebeldia, as pessoas não obedecem? É o cuidado do corpo. Irmão, a palavra de Deus é clara, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós somos tabernáculo. O Espírito, essa palavra no grego, lá no Novo Testamento, ela diz que o Espírito Santo tabernaculou, ou seja, habita dentro de nós. Então, se nós prejudicamos nosso corpo com vício, com prostituição, com coisas incorretas, irmão, nós somos destruídos, porque a palavra de Deus é clara, que nós somos destruídos, e destruídos por Deus. Por isso que não vale a pena, irmão, ser rebelde. Então, quem não obedece, padece. Com certeza. E esse vírus rebeldia, ele tem trazido muitas vidas à destruição. Rebeldia contra pais, rebeldia eclesiástica, contra as autoridades eclesiásticas, rebeldia contra a sociedade, contra os homens que são constituídos autoridade. Você viu aquele juiz, ali a autoridade era aquele guarda municipal, e o juiz foi rebelde contra aquela autoridade. Aí o que é que você acha disso? Irmãos, o Senhor, Ele manda-nos a nós obedecermos a sua palavra. Então, seria muito bom se você começasse a ter vontade de obedecer. Eu, no começo da minha fé, eu dizia muito assim: Senhor, o meu coração quer pecar, mas eu quero te obedecer. Salmo 51 diz que um espírito quebrantado o Senhor não desprezará, e um coração contrito. Sabe o que é isso, irmão? É falar em sinceridade com o Senhor. Se você não tem vontade de obedecer a Deus, chega para Ele: Senhor, eu não tenho vontade de obedecer a sua palavra, eu gosto disso. Pois diga para Ele, mas diga assim: Senhor, mas eu quero te obedecer. Irmão, você não é diferente de mim, e nós não somos diferentes de todos aqueles que Deus, que a palavra de Deus é clara e diz: eu vim resgatar aquele que se havia perdido. Então, se você é desses que é rebelde sem causa, você é rebelde porque quer, eu quero te dizer que esse vírus vai te levar e já te levou à morte, mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que permitiu que você fosse levado à morte, é o Deus que deu o seu filho, para que você não morra, não vá para o inferno, e você tenha uma vida recuperada, porque o Deus que nós cremos é um Deus que salva, restaura e leva o homem para o céu. Aleluia! O Senhor colocou no meu coração mais um vírus, além da Covid-19, que mata pessoas. E esse vírus que eu vou falar para você é um vírus que mata a sua fé. É um vírus chamado murmuração. Aqui no versículo 27, irmãos, olha, irmão, que tem de gente que olha, tem pessoas que não conseguem nem estar perto. Gente murmura demais, reclama demais, é ranzinza demais. É sério. Ou você não conhece aí na sua casa, ou um parente, ou um amigo, ou um colega de trabalho, só reclama. Ah, é para lá, rapaz. No versículo 27 diz assim: e murmurastes nas vossas tendas, e melhora o meu retorno, que eu estou sem me ouvir. Nas vossas tendas, e disseste: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Você acha que o Senhor quer lhe destruir? Você acha que a sua mulher quer lhe destruir? Eu tenho uma versão na NTLH, na linguagem de hoje, que ela diz assim: em vez disso, ficaram nas suas barracas, se queixando, reclamando, dizendo: o Senhor está com ódio de nós, Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Bom, você sabe o que é murmurar? Murmurar é assim, ó, trincar os dentes, é
fala entre os dedos, fica reclamando, é se queixando. E essa não é uma linguagem, irmão. Não é a linguagem de um crente. Sinto muito lhe dizer. Mas nós encontramos muito crente murmurador. Fazer um comentário outro, tudo bem, mas reclamar direto. E isso é muito grave, irmãos. Eu tenho lembrado na igreja que no Êxodo 22, acho que é no 22, quando eles caminham no deserto, Moisés toma aquela atitude louca, translocada de bater na rocha, porque os murmuradores perturbaram demais Moisés. E que não era o povo de Deus, era o populacho, que estava no meio do povo judeu, que influenciava. Cuidado com o que você anda, irmão. Você está andando com muita gente que murmura demais, você termina a pessoa reclamando demais. Tem coisa pior do que uma mulher murmuradora, irmão, não tem. Homem até suporta, mas mulher que é papapá, meu Deus do céu, olha, você não aguenta, mulher que reclama demais, é terrível. E essa murmuração, esse vírus de murmuração, ele tem destruído a sua vida diante de Deus e de sua prosperidade. Murmurar, meu irmão, é uma coisa muito séria, porque quando nós murmuramos, nós damos lugar à ação de demônios, damos lugar à ação de Satanás na minha e na sua vida. Aqui nas 1 de Coríntios, capítulo 10, se referindo ao povo de Israel, aí o apóstolo Paulo falando, Moisés diz assim, ó: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Vai continuar murmurando. Gostou? O apóstolo Paulo se refere aqui no deserto, que pela murmuração, um anjo destruidor, um anjo, Deus não aguentou e disse, bota logo para destruir esses perrengue aí, só estão murmurando, só sabe reclamar. Reconheça Deus na sua vida, meu irmão, que Deus já lhe deu. Fala de uma destruição completa, irmãos. E se engane não, só vai o murmurador, quem não é, não vai não. Então esse vírus da murmuração, ele te destrói, e esses demônios, eles se alimentam da murmuração que você faz, da reclamação que você faz, e lhe destrói. Assim como a Covid-19 destrói uma pessoa, a murmuração destrói a tua fé. Irmão, tenha consciência disso. Nós queremos o melhor de Deus para nossas vidas. Nós precisamos nos vacinar contra esses vírus. Não tem o vírus ainda da Covid, meu irmão, mas vai ter. Mas o vírus da murmuração, o vírus da desobediência, querido, o vírus do coração duro está na sua palavra. Sabe o que é de 2 Timóteo 3,16 diz? Eu vou ler o texto. Eu sempre digo, mas eu costumo esquecer uma parte do versículo. 2 de Timóteo 3, abra aí, você está com a Bíblia em casa, irmão? Talvez você abra até primeiro do que eu aqui. 2 de Timóteo 3,16. Olha o que é que diz aqui. 1 de Timóteo, 2 de Timóteo 3,16. Eu quero ser fiel ao texto. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Esse é a vacina, irmão. Essa é a vacina permanente para a minha vida e para a sua vida, para que eu e você não desfaleçamos, não percamos nossa fé, mas cresçamos em Deus. Primeiro Tessalonicenses 5,18 diz: assim sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, e isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmão, ao invés de murmurar, meu irmão, agradeça. Pastor, como é que eu agradeço? De todo jeito, irmão, tem tanto jeito de se agradecer. Tem uma história que um crente foi assaltado, né? E aí o ladrão, ele conseguiu levar a bolsa do rapaz. E quando o rapaz chega em casa, ele vai agradecer a Deus. Ele diz: ô pai, eu te louvo, porque nessa noite eu fui assaltado
E primeiro não levaram a minha vida, levaram só a minha bolsa. Eu te agradeço, Deus, porque eu nunca fui assaltado. É outro motivo pelo qual eu já te agradeço. Deus, eu te agradeço porque eu fui roubado por um ladrão e eu não sou este ladrão. Irmão, o que você acha que Deus olhou para essa pessoa que foi assaltada e ao invés de murmurar, reclamar, ela foi aos pés do Senhor e disse: Pai, eu te agradeço porque eu graças a Deus também não, irmão, eu nunca fui assaltado. Deus, muito obrigado, porque o ladrão só levou minha carteira, não me feriu e não levou minha vida. Deus, muito obrigado, porque eu fui roubado por um ladrão e eu não sou ladrão, eu não sou esse ladrão, eu não estou assaltando. O que você acha que Deus olha para uma criatura dessa e faz? Então esse vírus chamado rebeldia, murmuração, ele destrói a tua fé, ele nos afasta de Deus. Eu quero falar de um último vírus para você, para nós encerrarmos a nossa reflexão desta noite. Tem um vírus chamado medo, irmãos. Eu não estou falando de irresponsabilidade, não. Estou falando medo. Medo é bom num certo sentido. Mas olha o que é que diz o versículo 28. Ele diz assim, ó: que terra é essa que nós temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu, e disseram também que viram gigantes lá. Ei, irmão, o quarto vírus que eu quero falar para você é o vírus do medo, que impede você conquistar o melhor de Deus para a sua vida. É isto mesmo, medo, irmão. Tem gente que tem medo de tudo, irmão. Irmão, foi o pavor que esse povo tinha. O povo de Israel teve diante dos inimigos, que impediu que eles tomassem posse da terra que mana leite e mel. E medo, alguém já tinha dito que medo é uma derrota antecipada. Irmão, você está com medo de quê? Estou dizendo para você ter medo da Covid, não. Você tem que ter responsabilidade. Mas ter medo de morrer, ter medo de enfrentar uma situação difícil, não, irmão, tenha não. Porque essas pessoas aqui, esse medo dele foi traduzido como se fosse assim: nós não temos confiança em Deus. Que crente é você, irmão, que tem medo de tudo? Tem crente com medo de alma, irmão. Ai, meu Deus, eu vi a alma na minha casa. Tem, irmão, tem crente com medo de alma. Tem, eu estou lhe dizendo, pode achar graça na sua casa aí, porque tem gente na sua casa que tem medo de alma e é crente. Medo, irmãos, na nossa vida. Eu estou numa mudança do meu trabalho, eu estou com medo de ir. Não, aquele negocinho no coração dá, porque é mudança. Mas segundo a palavra do Senhor, Josué capítulo 1, do 7 ao 9, ele diz assim: eu sou contigo. Aleluia. Irmão, Deus, Ele é com todos os crentes, com todos os cristãos, com todos aqueles que obedecem a sua palavra, são tementes a Ele e amam obedecer a sua palavra. São pessoas que o medo, irmão, ela é um disfarce de uma, aliás não, ela é um antônimo de fé. Porque quem tem fé não tem medo, ela tem respeito, mas ela não teme certas circunstâncias, certa situação, porque ela sabe que Deus é comigo. Irmão, deixa eu dar um testemunho aqui, ela não me autorizou, mas eu vou dizer, é para edificar a sua fé. Eu tenho admirado demais o comportamento da nossa irmã Késia. Meus irmãos, eu mesmo, às vezes mando mensagem para elas, irmão, é Deus assim, vamos orar e tal. E ela é sempre, vamos para frente, vamos orar, vamos jejuar. Eu creio que minha mãe, esses médicos, a última palavra é de Deus. Eu não tem medo não, irmã. Olha, Késia, você tem dado lapada na cara dos crentes réis que tem por aí. E que Deus te abençoe, que pela tua fé, tu possas ver ainda, e nós vamos ver ainda a tua mãe. Eu liguei para você um dia desse e disse: irmã, eu estou tão admirado, eu não disse isso para ela, eu estou dizendo aqui para vocês, mas eu disse para ela assim: Késia, olhe, a sua mãe vai voltar, sua mãe vai voltar, e sua mãe vai voltar contando
cada coisa, cada segredo, cada revelação, ela vai voltar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.